Dependência. Geralmente, quando nós falamos de dependência, hoje em dia, essa palavra não vem muito bem acompanhada. Acho que você concorda comigo, né? Dependência química, dependência emocional, dependência de remédios, dependência, de repente, de emprego. Alguém que é muito dependente, pastor, pelo amor de Deus, se eu perder aquele emprego, acabou a minha vida. Vários são os tipos de dependência, dependência de reconhecimento, uma dependência que está muito na moda hoje, dependência de likes, de views, de visualizações, é uma dependência. Alguém que posta uma foto e não recebe um certo tipo de likes, ele já fica em choque. Todas essas dependências não são boas. A definição de dependência no dicionário é estado ou qualidade de alguém que é dependente. Subordinação, sujeição, necessidade de proteção, de arrimo, dependência. E eu quero dizer para você que a própria psicologia, ela mostra que cada um de nós, como seres humanos, precisamos ser dependentes de algo ou de alguma coisa, de alguém, de alguma coisa ou de alguém. O ser humano é feito para ser dependente. E a gente rapidamente dentro de uma igreja já consegue entender que o contexto é que nós precisamos e nós deveríamos ser dependentes de quem? De Deus. O tema dessa mensagem remete a isso, dependência. A nossa dependência precisa ser única e exclusiva do Senhor. É claro que às vezes a gente tem uma dependência em segundo, terceiro plano, que pode ser uma dependência saudável, não tem problema sobre isso. Mas a dependência absoluta de todo ser humano precisa vir da parte do Senhor. Nós precisamos depender, como o dicionário diz, nós precisamos estar subordinados, sujeitos a Ele. Nós necessitamos da proteção dEle, que Ele seja o nosso arrimo. Então é isso que Deus quer mostrar para nós através desse tema de hoje, falando um pouco mais sobre a vida de Josué, que é alguém que tem muito a nos falar. Porque o seu próprio exemplo de vida mostra muito sobre dependência. Eu não sei se você conhece um pouquinho da história, nós cantamos aqui sobre o povo, Deus sempre vem coroando aqui tudo aquilo que Ele quer falar, falando sobre Deus abrindo o mar vermelho para que o povo pudesse atravessar. Porque o povo estava ali sendo oprimido por Faraó na terra do Egito, e Deus levanta Moisés para poder tirar todos eles dali. O rei do Egito oferece certa oposição a essa ideia, e Deus vem trazendo as pragas, 10 pragas do Egito. Mas chega um momento onde Ele fala para Moisés, sai, vai embora daqui porque eu não aguento mais. E aí Moisés começa a sair, ele se arrepende e fala, não, vamos atrás desse povo. E sai marchando com o exército atrás de um povo que não estava acostumado a guerrear. E eles saem ali e vão embora, e quando chega de frente ao mar, o mar está ali na frente, Faraó vem atrás. E aí? A música falou, não tenha medo, irmão. Se atrás vier Faraó, ele vai abrir o mar e vai fazer você atravessar. E cantando o quê? O hino da vitória. Amém? Essa foi a promessa de Deus para eles. Moisés realmente fez ali, bateu o cajado e o mar se abriu, eles puderam passar. Mas a verdade é que esse povo acabou começando a duvidar que Deus pudesse dar, porque eles estavam indo rumo a Canaã, a terra prometida, o lugar que manava leite e mel. E Deus falou, vocês vão sair daqui. Eu vou mostrar o meu poder sobre todos os deuses do Egito e vou levar vocês para Canaã. Mas olha como é o ser humano, só naquela época, hoje não. O ser humano se esqueceu de que Deus era poderoso, se esqueceu que viu um mar totalmente aberto, passaram em terra seca. Faraó foi afogado ali no mar. O exército de Faraó foi afogado. Eles começaram a andar pelo deserto para chegar para a terra prometida e eles começaram a duvidar que isso poderia acontecer. O que fez com que Deus não permitisse que nenhum daqueles que tivessem acima de 20 anos conseguisse entrar na terra prometida. O que aconteceu? Eles começaram a vagar pelo deserto durante 40 anos. Porque quando eles chegaram lá, próximo, Moisés pediu para que 12 espias fossem até lá. Moisés estava coordenando todas as tribos de Israel, os filhos de Israel se tornaram tribos, 12 tribos. Moisés levantou um príncipe de cada tribo. E eram 12 que foram espiar a terra de Canaã. Quando eles chegaram lá, eles trouxeram um relatório. 10 disseram o seguinte, é loucura. Os caras de lá são gigantes, eles vão engolir a gente não é povo de guerra, vai acabar com tudo. Eles se esqueceram que Deus tinha prometido que eles iam tomar posse daquela terra.
Mas Josué, esse mesmo que estamos lendo sobre ele, e Calebe, eles foram os dois únicos que confiaram em Deus e disseram, tudo isso é verdade, porém aquela terra mana leite e mel, e Deus falou que nós iríamos conquistar aquela terra, e nós vamos conquistar na força do Senhor. Sabe o que aconteceu com os demais? Eles quase apedrejaram Josué e Calebe. Deus se irou e não deixou que ninguém entrasse. E nós estamos falando de um homem que foi perseverante, dependente do Senhor. Ele esperou por 40 anos, aos pés de Moisés, aprendendo muito sobre liderança, aprendendo sobre comunhão com Deus, aprendendo sobre dependência. Porque Moisés foi alguém que também dependeu muito do Senhor. Em acreditar que o Senhor faria aquilo que prometeu, Moisés caminhou. Mas o povo na cabeça dele, tadinho de Moisés, não foi fácil. Aqui nós estamos lendo a passagem depois que Moisés morreu. Moisés não pôde entrar na terra. Deus permitiu ele olhar e falou, filho, você não vai entrar, mas o seu servo, Josué, vai tomar conta desse povo e vai avançar. Para viver tudo isso, meus irmãos, você já pode entender que demonstra a dependência que Josué teve do Senhor e a dependência que nós precisamos ter. E às vezes a gente olha para a nossa vida e às vezes primeiro a gente começa a esquecer que Deus prometeu que estaria conosco, cuidando de nós, nos ajudando a enfrentar todo e qualquer tipo de situação e que Ele nos daria vitória. A gente acaba se esquecendo como aquele povo se esqueceu. E às vezes pode fazer um tempão que você está querendo desfrutar de algo e quem sabe o Senhor está esperando você ser mais grato e ser mais confiante, mais dependente. É por isso que Deus trouxe essa palavra. Essa palavra ficou latente na minha mente, dependência. Eu falei, poxa, Deus quer falar sobre isso, vou pensar num tema bonito. E Deus falou, dependência. Dependência é o tema. Dependência é a palavra. Dependência é algo que Satanás quer deturpar e pode fazer você estar vivendo algo, uma dependência de qualquer outra coisa das que eu citei, mas o Senhor está trazendo para a nossa mente hoje. Ele nos quer dependente pura e exclusivamente dEle. Amém? E através do sangue de Cristo e de todos os ensinamentos que depois o Novo Testamento nos traz, nós precisamos aprender a ser dependentes do Senhor. Nós precisamos nos inspirar com pessoas como Josué e saber que a vida não foi fácil também para ele, não foi fácil para Moisés, mas que ao estar aos pés do Senhor eles puderam vencer tudo isso. Imagina, você era um dos únicos que estava dizendo que Deus iria dar. Estava inspirando o povo a confiar no Senhor e você teve que pagar todo o preço de ficar também 40 anos no deserto. Aquele povo se rebelou contra Deus, aquele povo falou mal contra o Senhor, não confiou nele, eles mereciam o castigo, mas e você? Às vezes a gente vê os dias passando e a gente não consegue ouvir uma resposta ou enxergar algo e a gente vai desanimando. Eu quero trazer um refrigério para a sua alma, que Josué viveu cerca de 110 anos. Hoje a expectativa de vida diminuiu um pouquinho, ele precisou esperar 40 anos, mas a Bíblia diz que ele e Calebe, quando estavam com cerca de 80 anos, eles tinham o mesmo vigor de quando estavam nessa época que viram a terra prometida. Essa esperança e essa dependência fizeram com que Josué, aos 80 anos, estivesse aqui, pronto, recebendo as palavras do próprio Deus, você estará lá, você vai atravessar o Jordão e vai tomar posse daquela terra, porque eu estou dando. Mas Deus falou algumas coisas para ele sobre essa questão da dependência. Mas antes de entrar nisso, eu quero que você entenda o quanto a dependência do Senhor traz crescimento para nós. Às vezes, apesar de ter que esperar um pouquinho, não entender o porquê que está demorando, essa dependência vai calcificando coisas dentro de nós e edificando coisas dentro de nós que vão nos fazer estar com vigor quando a gente tomar posse da bênção que Deus prometeu. Porque tem gente que acaba desanimando, esmorecendo e depois não tem vigor para desfrutar das bênçãos que Deus vai entregar. Porque Ele permitiu que aqueles homens tivessem que ficar ali, era propósito, mas Ele levantou uma nação. Uma nação que estava aprendendo a olhar para Moisés, para Josué e para Calebe, que eram os únicos remanescentes que acreditaram no Senhor. Todo mundo de 20 anos para cima morreu nesse meio tempo, nesses 40 anos. Só sobrou Josué e Calebe. A Bíblia é bem enfática em dizer. Ou seja, quem entrou para tomar posse da terra prometida era uma geração de crianças, de jovens, de adolescentes. Que foi aprendendo com quem? Com esses três únicos que estavam aqui, Moisés, Josué e Calebe, homens. Imagino que as mulheres, eita, glória a Deus pelas mulheres, estavam firmes na presença do Senhor. Como sempre até hoje. Quantas vezes são as mulheres que seguram a nossa casa em oração,
em submissão, porque às vezes a gente é cabeça dura, as mulheres permanecem. E eu quero crer que as mulheres que estavam aqui ensinando as crianças, elas inspiravam as crianças a olharem para o futuro com alegria, com perspectiva. Essa geração se levantou olhando. Então, quando a gente tem dependência do Senhor, nossa casa, nossos filhos, nossas esposas, homens, falando agora para os homens, elas têm esperança porque nos veem dependendo do Senhor. Quando a gente bate no peito e fala, deixa comigo, você já conheceu alguém que está do seu lado que fala, deixa comigo? Você fala, meu pai. Você já vai pensando, meu Deus, como é que eu faço para socorrer? Porque vai sair caca. Hein, mulheres? Difícil, né? Mas tem umas mulheres também que saem e falam, não, porque eu vou dar uma de louca, porque eu vou lá e vou quebrar tudo naquela escola, onde já se viu, falou para o Enzo, meu menininho do coração, que ele não pode ficar gritando, pulando em cima da carteira. Ele subiu, teve um acesso ali de fúria, ele subiu em cima da carteira, mas foi só dessa vez hoje. Outros dias já fez, mas falar que ele não pode... Não, eu vou lá na escola, tadinho do Enzo. As mulheres saem e vai lá brigar. E chega na porta, quem foi que falou assim com meu filho? Ei, homem, é difícil, hein? Tem uma mulher que perde o controle desse jeito? Aqui não, mas lá em Americana, parece que tem. Gente que não aprendeu a ser dependente do Senhor, a aguardar. Porque quando a gente olha para a face de alguém e fala... Deus vai tomar conta dessa causa, nós vamos colocar o joelho no chão agora e Ele vai fazer, isso é dependência total. Meu irmão, por mais que você não esteja confiando, quando você vê um homem ou uma mulher falar assim, ó, Deus vai fazer, eu vou orar ainda hoje, pastor. Nós vamos orar aqui agora, vamos orar já, pastor. Isso aí impulsiona a gente, fala, caramba, que dependência total. Mesmo que sua fé estivesse fraca, você se impulsiona. Então, será que dependência ajuda muita gente? Vamos analisar então, para ver o que Josué teve, o que essa dependência pode ter ajudado ele a superar esses 40 anos de deserto, esperando um povo cabeçudo morrer para poder entrar, não poder torcer ainda para o irmão morrer logo. Olha que tristeza, rapaz. Se morresse em 10 anos, nós já ia logo para a terra prometida. Nossa, passou 15 anos ainda e os caras não morreram. Josué precisou ser muito dependente do Senhor, e eu e você também precisamos, porque a dependência, ela mostra para a gente que nós somos limitados. A dependência mostra que nós não conseguimos alcançar tudo na nossa vida. A dependência, ela traz para o nosso coração que a nossa capacidade, a nossa força, ela é limitada. E a gente não vai conseguir controlar todas as coisas, nem a gente pode prover tudo para nós, ou mesmo para as pessoas ao nosso redor. Nós somos limitados. Quando eu tenho total dependência do Senhor, eu enxergo que não é tudo que é resolvido na força do meu braço. Algumas coisas precisam ser pela minha força e pela minha atitude, mas depois de estar dependente dEle, de saber que é Ele que dá a estratégia. A dependência sempre me mostra que eu tenho que manter o pé no chão. Que não sou eu que sou capaz de resolver as coisas lá no meu trabalho. Que não sou eu que sou capaz de entender cada um dos meus filhos e trazer uma psicologia clássica para eles. Porque tem dia, gente, que essas crianças padecem na nossa mão. Que bom que a maioria está lá em cima. A gente vai aprendendo a ser pai junto com as crianças, ao mesmo tempo que eles estão aprendendo a ser filho. Ah não, eu já tenho 12 filhos, meu avô teve 13, e ele mesmo falava para mim, filho, cada um deles é como a nossa palma da mão, não tem um dedo igual ao do outro. Ou seja, eles vão aprendendo a ser pais de cada um dos filhos, nós vamos aprendendo. Eu tenho 3, eu tive que aprender a ser pai, e estou aprendendo ainda a ser pai de cada um deles. E daqui a pouco vão casar, chegam outros desafios. A gente quer se meter na vida deles, e tem muito pai e mãe se metendo na vida de filho casado, e está estragando o casamento. Se você é pai e mãe que está aqui, aprenda a depender do Senhor, não é você que vai dar as regras lá para o seu filho, porque eu e sua mãe fizemos isso em 1979, e funcionou e deu certo, irmão, esquece. Eu entendo você, sou pai também, a gente chora, tem hora escondido, pedindo a Deus que dê tudo certo. Mas não é a nossa receita que vai dar certo para eles, nós precisamos ser dependentes do Senhor. Isso mostra que a gente não consegue tudo, então dependência mostra que nós somos limitados. Eu tenho que aprender a ser pai da Ana Júlia, que é muito madura e que vai e abre o livro e estuda e tal. Mas ao mesmo tempo tenho que ser pai do Daniel, que é o do meio, que aí também já é um menino, tem as características dele, gosta de aprender da forma dele, é inteligente da forma dele, já vai raciocinando. E também tem que aprender a ser pai da Ana Luísa, que é a caçulinha, que já chega ali, querendo contar as coisas e querendo ao mesmo tempo ajudar e agir e tal, e tenho que dar liberdade para ela, como dou liberdade para o Daniel, como dou liberdade para a Luísa, e aí os 3 falando assim, mas para a Luísa não é assim, e para a Júlia também não, e para o Daniel você não falou nada, e aí eu fico ali no meio, e eu olho para minha esposa e falo, meu pai do céu, como é que nós vamos acertar? Aí eu lembro que eu não consigo todas as coisas.
Aí eu lembro da minha dependência no pai, que é o autor de cada um dos projetos, e eu vou falar com o pai. Papai, me ajuda a cuidar bem do Daniel, ele está precisando um pouco mais de atenção ali, como é que eu faço com ele? Pai, me ajuda a cuidar da Júlia. Pai, me ajuda a cuidar da Luísa. Pai, esse negócio está me irritando, como é que eu faço, Senhor? Aí o pai vem e fala, calma, filho, é necessário. Imagina Josué falando, mas pai, esses caras não morrem logo, calma, filho, estou trabalhando. Dependência mostra para mim todos os dias que eu sou limitado e não consigo resolver todas as coisas. E me aproxima mais do Senhor. Porque quando a gente acha que pode resolver tudo, a gente quer sair fazendo tudo. Não, porque eu tenho que resolver, você não está entendendo. Calma, respira. Você está doido? Que jeito que eu vou respirar? Calma. Tem coisa que você precisa pegar o extintor, abrir ele e apagar o fogo, eu concordo. Mas tem um monte de gente desesperado com coisas e fala assim, irmão, você vai chegar lá e vai fazer o quê? Não, mas eu preciso estar lá. Vai somar no quê, irmão? Fica aqui. Talvez você está aí e Satanás está forçando sua mente. Nossa, porque a hora que eu chegar em casa, o que eu preciso fazer? Porque amanhã, porque eu não posso deixar meu marido falar daquele jeito não, porque minha esposa... Calma, você não está conseguindo adorar a Deus, não conseguiu cantar. Talvez teve gente que voltou para a terra agora. Poxa, é mesmo, já faz uma hora que eu estou aqui dentro, não consegui cantar, orar direito. Está respirando mais fundo. Dependência mostra que não é tudo que eu consigo fazer e que eu sou limitado. E que eu vou talvez desapontar pessoas com o meu jeito. Aí sabendo que eu vou desapontar pessoas, imagina para nós, para mim, para o pastor Vitor, saber que de repente pode desapontar você em alguma coisa, só leva a gente a ser mais dependente. Pai, como é que o senhor quer que eu faça? Porque eu não posso agradar a todos eles, como eu não posso agradar meus filhos dando tudo que eles querem. Mas eu preciso cuidar muito bem deles naquilo que de fato eles precisam. E o que é que eu preciso entregar para a sua igreja? E assim eu vou falando com o Pai. Senão eu vou querer ficar agradando todos vocês, eu infarto, vem outro aqui e pode infartar de novo, se for para agradar só vocês. A gente se lembra que é limitado e me lembra a depender mais dele. Pai, como é que eu vou agir hoje no meio da igreja? Como é que eu vou cuidar daquele irmão? O que eu preciso falar para ele? Carregue sempre isso com você. A dependência te ajuda a saber que você é limitado. E que bom que você é limitado. Não carregar pesos excessivos nas suas costas. Saber parar um pouquinho. Pastor, mas meu marido, eu estou sobrecarregada mesmo, mas meu marido, ele não faz, ele não faz. E aí as crianças estão ali, e ele não sei o quê, e ele não lava uma louça, e ele não cuida das crianças, e ele não dá o banho nas crianças, ele não troca as crianças para mim. Que triste, irmã, agora deixa que eu vou falar com ele. Marido, por que você não lava uma louça? Porque quando eu vou lavar, ela fala que não é desse jeito, que ela quer que lave os copos primeiro. Por que você não pega pelo menos as crianças? Não, porque ela quer que coloque as crianças assim, porque se não colocar assim, aí ela quer que chama primeiro o fulaninho que está ocupado lendo o livrinho dele. Eu falo, não, já que o outro está só brincando, eu vou levar o... Não, tem que ser o fulaninho. Mas por quê? Porque eu já gosto assim, é o jeito que eu faço, se não fizer assim, então nem me ajuda, hein? Conhece alguém assim? Eita glória. Mas aí não dá para você pelo menos escolher a roupa. Não, eu escolho a roupa, ela pega a mesma camisa, igualzinho, é polo, mas fala, não, hoje ele vai de azul. Mas de onde você tirou isso? Ah, sei lá, eu acho que ele fica mais bonito de azul. Aí no outro dia, quando é ela fazendo, ela pega a camisa que você pegou. Fala, meu Deus do céu, porque hoje? Pode ser que eu peguei ontem não. Aí o cara para. O cara para porque ela acha o quê? Ela é que é dona de tudo, ela é ilimitada. Aí ela está a 200 por hora, o cara está lá com o pezão no sofá de boa, curtindo a nice, sabendo que ele é limitadão. Ela achando que é ilimitada, que ela pode tudo, ela está loucona. Dependendo de remédio, porque eu preciso ir no psiquiatra, porque esse homem me deixa louco. Aí você vai conversar, você fala, irmão, chora aqui no meu ombro, irmão, vem cá. Deixa ela que nós trata depois. Acontece. Irmãs, cuidado, vocês têm uma tendência, eu estou falando justamente para as mulheres, vocês têm uma tendência de parecer que são ilimitadas, e vocês vão mesmo, e vocês têm um negócio de fazer 2.000 coisas ao mesmo tempo, e cara, eu não vou mentir também que eu invejo vocês, porque você é doido, tá? Estou fora desse barco aí. Uma de cada vez, e às vezes eu esqueço até o que eu estava fazendo, minha mulher precisa me lembrar, porque ela está fazendo as dela e ainda está lembrando da minha, glória a Deus. Mas vocês são invejáveis nesse sentido, cuidando de tudo, mas se você lembrar que você precisa depender de Deus, você vai pôr o pé no freio e falar assim, ué, vai mudar o que se ele lavar o prato primeiro? Nada, deixa ele lavar. A hora que você chega, a pia está bonitinha. Bonitinha não, que vamos falar a verdade, o homem larga pedacinho de alface lá na pia, não limpa, né, mulherada? Eu sei.
10 anos aconselhando, eu sei como é que é, eu sei. Fica em paz. Mas assim, ó, é mais fácil passar o rodinho, deixar limpinho do seu gosto, do que ter que lavar tudo, né? Então deixa ele e fala, nossa, amor, que bênção. Nossa, que legal. Até eu acho que vou mudar, vou começar a lavar o copo primeiro, o garfo primeiro, seja o que for. Segue firme, vai firme. Elogia ele, a gente fica tudo estufado, fala, nossa. Depois você vai repassar o que ele deixou lá com os cantos meio de beirada. Vixe, Deus. Mas tá bom, incentiva ele, que ele vai, a prática leva à perfeição. Dependência ajuda a gente a lembrar que a gente é limitado mesmo. E que a gente tem que brecar. Não pode lavar o Enzo primeiro do que a Valentina? Deixa ele lavar o Enzo primeiro, vai lá. Vai. Depois você dá um talento ali, você coloca todo mundo. Eu não escolho roupa em casa de jeito nenhum. Eu não entro nessa briga, porque o homem também não tem essa facilidade. Vocês mulheres, vocês sabem, combina mesmo. Os meninos ficam bonitos, cheirosos, coisa linda, rapaz. Se eu for combinar lá, o menino é capaz de vir com uma meia de cada cor. Graças a Deus que hoje não depende mais de mim. Louvado seja Deus. Mas eu levava para o chuveiro quando era pequenininho, colocava comigo ali, já dava. Mas você vai dar banho? A Ju, graças a Deus, louvado seja Deus, que ela, quando ela estava muito na correria, até a Lê foi usada para. Ela conta até hoje. A Lei falou assim, mas também, Ju, calma, senão você abraça tudo, é gêmeos, e a Ana Júlia, aí você precisa pedir uma ajuda. Aí a Ju começou, amor, eu preciso que você chegue, você já pega eles, distrai eles um pouco, aí você já dá banho, aí eu entrava no chuveiro, segurava no colo, mas não vai pegar no olhinho deles, não, fica tranquilo que eu protejo. E protegia mesmo, também, né, homem? Se ela deixar você fazer, pô, faz seu melhor, né? Vai deixar a criança escarregar do braço, né? Só quem é pai que já deu banho na criança, na hora que se passa aquele sabonetinho Johnson, parece que vai escorregar. A criança começa, opa, segura. Agora que já passou, a mãe pode saber. Teve uns que eu tive que segurar aqui no umbigo, já travando aqui, que já estava caindo de cabeça. Mas não pode contar para a esposa, deixa quieto, pelo amor de Deus, já entra orando. Lembra que você é limitado, o homem fala, pai, eu sou dependente. Essas crianças podem escorregar aqui e cair ali no ralo, pai, me guarda. Tá vendo? Dependência é bom. Mas vai fazendo o seu melhor. Aí a Ju pegava cheirosinho, falando, nossa, amor, que cheirosinho, que bom que você me ajudou, eu já vou trocando ele. E era mesmo, gêmeos. Daniel e a Luísa são gêmeos. A Júlia ainda estava dependendo dela ali para algumas coisas, 5 aninhos, e as crianças com 1 ano ali, ela precisando trocar os dois e saber se a Júlia já não tinha ido brincar na terra, é difícil. Agora é a Alessandra, que é mãe de gêmeos, aí boa sorte. Vitão já está levando para o banho também, glória a Deus. Escorregou algum já, Vitão? Conta só para mim aqui. É, mais ou menos, ele falou, mais ou menos. Mais ou menos. A dependência te ajuda a lembrar que você é limitado, mas também te dá humildade. Já viu gente soberba por aí, achando que é capaz de tudo, e aí ele fica soberbo, arrogante. Aí Provérbios fala que a soberba precede a queda. É ruína. Quando eu sei que eu sou dependente do Senhor, eu tenho humildade. Por que você não consegue fazer? Porque é meu pai, é só Ele que consegue me capacitar. Outro dia eu contei o testemunho para os irmãos, fui fazer meu concurso da USP, muita gente já sabe. Cheguei lá, não sabia montar a peça, não sabia o que era. Deus esperou eu ver que eu não sabia o que era para montar, na prática ali, com professores ao redor, com engenheiros ao redor. Eu olhei e Deus me levou a falar essa frase, veio na minha mente. Senhor, o Rodrigo não consegue montar isso aqui. Eu vim aqui e vou passar vergonha. Quando eu soltei essa frase, o Espírito falou, começa assim, filho. E eu comecei a construir o que ele foi me mostrando, e no final eu falei para os caras, está pronto. Aí eles apertaram o botão, fecharam ali, tal. Ótimo, tranquilo, a gente não pode dar o resultado agora, mas no final vai sair o resultado. Vocês foram aprovados e tal, vai embora. Saímos lá e fomos embora. Estou lá na USP há 16 anos, porque aí muita gente vinha, você é funcionário da USP? Você passou naquele concurso? Você é bom mesmo, hein? O Espírito Santo falava, ei, o Rodrigo não conseguiu montar aquilo lá, né? Humildade. Deus me levou a ter uma frase de humildade. E nunca mais, depois de 16 anos, eu esqueci. O Rodrigo não consegue montar isso aqui. Eu fui dependente ali. Deus me deixou numa situação de dependência. E às vezes a gente chega nas situações porque está demorando para você ser dependente. Aí, poxa, mas eu fui, na arrogância a gente começa, não, eu dou conta, aí chega lá, não dá certo, aí a casa que era para ser, aí não dá para pagar o aluguel, aí sai, vai de novo. Deus, o senhor se esqueceu de mim? Não, filho, 2 anos atrás era para você ser humilde, saber que sou eu que cuido, era para ser dependente de mim, só que eu estou tendo que tirar do caminho, senão você será arrogante, e a arrogância vai te fazer lá na frente tropeçar e nunca mais voltar para os meus caminhos. Então eu vou te poupar, porque desse jeito você continua aos meus pés. A dependência me dá humildade. A dependência também me dá confiança em mim mesmo.
Acabei de falar para você. Sou limitado e tenho que ser humilde, a confiança é nele. Aumenta a minha confiança nele. Dependência, em quem que você confia? Em Deus. Não acabei de falar para vocês, pastor, vamos orar agora. Pastor, deixa comigo, eu vou orar agora, essa situação vai mudar. Eu vou orar pela igreja, vai dar certo. A hora que você vai ver, as coisas acontecem. Pela confiança, pela palavra, é o que Deus quer. Dependência, Ele aumenta a nossa confiança, a gente vive pela fé. E os outros lá fora falam, que doideira. Nem parece que está passando aí no meio do monte de tranqueira igual nós. Quantos cristãos passaram pela pandemia e estavam firme, olhando para o Senhor? Não é corajosão não, hein? Não é os loucão que falavam, não uso máscara em lugar nenhum. Isso aí é falta de respeito. Isso aí é por Deus à prova. É pessoas que não esmoreceram, falaram, eu vou ficar bem, eu confio no Senhor. E se você pegar? Se eu pegar, Deus vai cuidar. E se você morrer? É porque era o propósito dele e eu vou estar lá na glória. Amém. Dependência me dá confiança. Dependência gera em mim obediência. A gente reclama das crianças quando não obedece. E quantas vezes a gente não está obedecendo a Deus? Obedecendo em simples questões. E até nas mais graves, que de repente a gente já sabe que deveria obedecer. Os pecados que às vezes estão dentro de nós e vão se tornando de iniquidade. E isso nos separa de Deus. Na hora que você vai fazer, da parte do Senhor, Ele quer que você pule nos braços dEle, mas aí Satanás vem e fala, mas você fez aquilo lá essa semana, hein? E que são coisas que às vezes os gatilhos, a gente já falou sobre isso, vai alimentando gatilhos que vão nos separando do Senhor e chega no pecado, se torna iniquidade. Iniquidade é quando o pecado, você nem pensa mais, fala, é assim mesmo, Deus entende. Um palavrão que você solta, mas a vida inteira eu falei esse palavrão, agora não é porque eu estou lá na igreja que eu vou parar. Por que não, meu irmão? Palavra tem poder, solta a palavra de bênção, substitui aquele palavrão que você solta toda hora e coloca ele. Até no meu trabalho tem um cara que vai falar, nossa, aquela, minha nossa, ele fala, meu nosso Senhor, ele fala, meu nosso Senhor, e solta, porque ele já mudou, ele não fala mais dela e quer falar de Deus, então ele fala, meu nosso Senhor, e deixa que fala, mas dá para mudar, dá para se atentar a detalhes, obediência. Dependência gera obediência. Josué precisou ser obediente ao Senhor e ficar aos pés dele, íntegro e fiel. Enquanto Moisés estava vivo, ele foi absorvendo tudo o que Deus falava com Moisés, como ele conduzia, como ele fazia, viu coisas erradas que Moisés teve e melhorou, não praticou na vida dele. Isso é obediência. Se eu estou vendo algo que meu pai praticava errado, eu preciso corrigir em mim, a minha obrigação é no mínimo melhorar. Se eu estou vendo algo que as pessoas ao meu redor praticam errado, eu preciso corrigir depois. E sabe o que Satanás está interessado? Que você erre no mesmo lugar. Porque você tacou tanta pedra no seu pai, no seu patrão, aí ele fala, agora você erra no mesmo lugar. Aí você se culpa triplicadamente. Porque você sabe que está errado e você mesmo está agindo assim. Obediência. Dependência me faz obedecer. Pai, eu sou totalmente dependente do Senhor, então o que eu faço para poder fazer com que esse meu erro seja melhorado? Obediência, vai ouvir a voz do Senhor e vai praticar. E pela prática vai chegando à perfeição. Vai ficar perfeito com uma auréola na cabeça? Nunca. Nunca, mas vai lutar até o último dia contra todos os males que Satanás tentar trazer. Amém? Dependência também me faz ter essa entrega total, de coração. Tudo que nós falamos já é uma questão de entregar espaços para Deus operar, mas entrega total, independente de qualquer circunstância. Nós estamos aqui hoje numa quarta-feira adorando ao Senhor. Dependência me faz entregar a minha vida total na mão do Senhor e confiar de que Ele vai agir. E aí a gente volta para a história de Josué e ele recebe essa incumbência de carregar a turma. A promessa veio, que Deus ia dar tudo, que Deus estaria com ele. Só que teve algumas coisinhas que ele precisou fazer. Então vamos reler aqui a partir do verso 7. O Fabinho vai projetar para nós, por favor, a partir do verso 7. Já está lá. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso.
Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, por onde você for. Para viver essa dependência aqui, para provar que ele foi um homem dependente, Deus deu algumas coisinhas que ele precisava ser. Forte e corajoso. Aí eu digo para você, você acha que o Deus que sabia que ele ia enfrentar povos gigantes, povos numerosos, ia pedir para ele, vai lá, seja forte, assim do nada? Quero te lembrar que Paulo fala, Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me, quem é que te fortalece? Então seja forte, corajoso, corajoso é o que? Ausência de medo? Não, corajoso é saber que Deus está com você e mesmo com medo, você vai porque Ele vai dar vitória. Seja forte e seja corajoso. Se Deus já prometeu que está junto, Ele está com você, coragem é isso, estou com medo, Senhor, mas se o Senhor falou que está junto, eu vou e vou vencer. Eu preciso ser forte, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse isso em que contexto? Já passei por um monte de coisa, altos e baixos, mas em todas as coisas eu fui mais do que vencedor. Deus me abençoou, Jesus me abençoa, é Ele que me fortalece. Ele faz eu passar dias difíceis, dias de glória. Ele me faz forte, amém? Mas Deus também falou para ele, meditar muito na lei. Não se desviar, algumas versões dizem, nem para a direita nem para a esquerda. Anda no caminho do que a lei te traz. E a Bíblia também diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra do Senhor. Para ser dependente, eu preciso conhecer muito o que ele escreveu aqui. Preciso conhecer a história desses homens e mulheres que nos inspiram. E preciso andar nela de dia e de noite. Medita nela dia e de noite, fale sobre ela. E aqui nós estamos no começo do livro. Lá no final, Josué capítulo 24, nós vemos um homem contando de novo a história de tudo que Deus tinha feito. Ou seja, ele não se esqueceu da história, não se esqueceu da palavra, não se esqueceu das leis, e ele estava falando para o povo, se vocês escolham o que vocês querem fazer, porque Deus nos tirou de lá, chamou Abraão para sair caminhando, nós chegamos, fomos caminhando, tivemos que ir para o Egito, Deus nos tirou do Egito, e ele estava contando dos antepassados dele, ele não viveu tudo isso. Agora Deus prometeu que nós ganharíamos e nós tomamos posse da maioria desse território. Agora quero dizer para vocês, depois de tudo isso, escolham a quem vocês querem servir. Os deuses desse mundo ou ao Deus verdadeiro. Mas já vou dizer para vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dependência é isso. Fazer com que passe dia, passe noite, seja o que for que você enfrentar. No final você vai estar sempre falando, eu e a minha casa. Vamos continuar servindo ao Senhor, porque é só Ele que vale a pena se prostrar. Amém? Foi isso que ele fez, e estando pertinho da palavra, se alimentando mais da palavra, meditando, estando aos pés do Senhor, sendo forte e corajoso, que você já sabe que isso tudo vem dele, você vai conseguir também ser dependente e alcançar grandes vitórias, amém? Fica de pé então para a gente cantar um pouquinho antes de ir embora.